que pode e deve ser conduzido de maneira mais ética, saudável, republicana, justa, esse diálogo entre política e religião? Não, não é inevitável. Ao contrário, essa história não começou com Jesus. Jesus viveu a vida dele sem envolvimento com nenhuma figura de natureza política, fosse romana, fossem os procônsules romanos dirigindo a Palestina dos dias de Jesus, fossem aqueles que representavam a religião oficialmente junto ao povo e junto aos romanos, fazendo a mediação como o sumo sacerdote Anás e Caifás. Jesus ficou longe desse pessoal, andou distante e advertiu os discípulos dele: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, tomem cuidado com esse elemento impregnante, pervasivo, pervertedor e que perverte a pureza da fé. E ele disse, tanto originário dos fariseus, que eram grandes hipócritas, do tipo que essas figuras que estavam ontem ali, mais uma vez, naquele ato completamente malfadado, trágico e que fez chabu horrorosamente, praticam, são verdadeiros fariseus, tanto quanto Jesus disse, nem tampouco abram a guarda ou assimilem o fermento, a corrupção sutil que vem através de Herodes. E mais um aspecto, para não me alongar eternamente, o livro do Apocalipse, nos capítulos 12 e 13, descrevem dois fenômenos arquetípicos. Um deles representa a política, é chamado de a besta que emerge do mar, que cobre todas as nações. O outro é um fenômeno de arquetipia religiosa, chamado de a besta que emerge do abismo, da terra, e que representava a religião, o falso profeta. A religião é chamada de meretriz, porque se vende para o sistema político. E o Apocalipse apresenta essas duas arquetipias que nunca se afastam. Elas estão presentes quase sempre em tudo, mas não é porque seja uma impossibilidade. É possível praticar a fé com verdade, com sinceridade, com pudor, com compromisso cidadão, com compromisso político com P maiúsculo, com compromisso de escolha ideológica em relação ao que seja mais parecido com o Evangelho de Jesus, que tem pautas. O Evangelho tem pautas. As pautas do Evangelho é evangelizar os pobres, uma importância essencial dos pobres, no socorro aos pobres. Não há meritocracia no Evangelho. O Evangelho socorre quem não sabe e não pode se ajudar. Liberta os cativos, dá pão a quem não tem como fazer provisão, se torna solidário, generoso e empático para com todas as formas de necessidade humana, socorre o caído. Então, sem compromisso de natureza político-partidária de nenhuma natureza, é a obrigação do que quer que seja congregação de fé chamada de igreja se identificar com co-beligerantes com a proposta de pauta do Evangelho em Jesus, que disse, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste ver-me, eu estive enfermo e foste visitar-me, eu era estrangeiro e vocês me acolheram e me trataram com inserção social. Tudo isso está na pauta de Jesus com um monte de outras coisas. E é possível você encontrar de geração em geração, de acordo com a circunstância e com o momento histórico, quem são os grupos que, eventualmente, mesmo não sendo completamente adequados à consciência do Evangelho, mas que mais carreguem as pautas semelhantes às de Jesus.
E o Bolsonaro é o anticristo em relação às pautas de Jesus. Ele é totalmente anti-evangelho, assim como o Silas também é anti-generosidade, anti-bondade, anti-misericórdia, anti-empático. É como Elon Musk, que acabou de dizer semana passada que um dos maiores males da humanidade, ele disse que era o maior mal da humanidade, era a empatia, era a solidariedade de uns para com os outros, era cuidar dos outros. Então, esse pessoal está mais distante do Evangelho, de Jesus, de Deus, do que a gente possa imaginar. Eles estão ali como grandes fariseus, representantes da potestade religiosa, vendendo apoio para lá e para cá, tentando granjear o que sobrou do legado do Bolsonaro, que vai se transformar em poeira, como em poeira já começa a se transformar, mas enquanto Bolsonaro esteve no poder, eles nadaram de braçada. O que eles gostariam era de ver a reincidência dessa perversão, que, se Deus quiser, não vai acontecer de novo.